Capítulo 25. Salomão, você não está bravo com Jason e Billy por terem atirado em você? Por que, Sara? Por que eu estaria com raiva deles? Bem, Salomão, eles atiraram em você. Sara respondeu com espanto. Como Salomão podia não entender sua pergunta e como ele não podia estar com raiva deles por terem feito algo tão terrível? Não, Sara. Sempre que penso em Jason e Billy, eu só os aprecio por terem trazido você a mim. Mas, Salomão, você não acha que atirar em você é mais significativo do que isso? Sara, a única coisa que é importante é que eu me sinto bem. E eu não consigo sentir raiva deles e me sentir bem ao mesmo tempo. Manter minha válvula aberta é mais significativo, Sara. Então, eu sempre escolho pensamentos que me façam sentir-me bem. Salomão, espere um minuto. Você está dizendo que não importa o quão ruim alguém é, e não importa que tipo de coisas horríveis eles façam, você não pensa sobre estas coisas? Que ninguém nunca faz algo suficientemente ruim o bastante para deixar você com raiva deles? Sara, todos eles têm boa intenção. Oh, Salomão, por favor, eles atiraram em você. Quão ruim tem que ficar antes de você entender quão ruim isso é? Sara, me deixe fazer algumas perguntas. Você acha que se eu realmente estivesse com raiva de Jason e Billy por atirarem em mim, eles parariam de atirar nas coisas? Sara estava em silêncio. Ela não achava que a raiva de Salomão fizesse qualquer diferença. Ela tinha estado com raiva dos meninos por incontáveis vezes por atirarem nas coisas e aquilo nunca os tinha sequer abrandado. Não, Salomão, acho que não. Você pode pensar em algum propósito ao qual minha raiva serviria? Sara pensou sobre isso também. Se eu ficar com raiva deles, isso pode fazer você se sentir mais justificado em sua raiva. Mas então eu estaria apenas me juntando à cadeia de dor e nenhum bem viria disso. Mas Salomão, Sara protestou. Isso parece como... Sara, Salomão interrompeu. Poderíamos falar por dias e noites sobre quais ações são certas e quais são as erradas. Você poderia gastar o resto de sua vida tentando definir quais os comportamentos são os apropriados e quais não são, e sob que condições eles são apropriados e sob quais condições eles não são apropriados. Mas o que eu aprendi é que qualquer momento gasto, mesmo que seja 1 minuto, tentando se justificar por que eu me sinto mal, é um desperdício de vida. E eu também aprendi que quanto mais rápido eu entro no estado de bom sentimento, melhor minha vida é. E mais eu tenho a oferecer aos outros. Então, através de muitas vidas e muitas experiências, eu comecei a saber que eu posso escolher os pensamentos que fecham minha válvula, ou eu posso escolher os pensamentos que abrem minha válvula. Mas em todo caso, isso é escolha minha. E assim, eu parei de culpar os Jasons e os Billys há muito tempo, pois isso não me ajuda, e isso não os ajuda. Sara estava em silêncio. Ela teria que pensar sobre isso. Ela já tinha decidido que nunca perdoaria Jason por esse crime terrível. E cá estava Salomão, indisposto a juntar-se a ela, mesmo que fosse um pouquinho, em sua censura. Lembre-se, Sara, se você deixar as condições que lhe cercam controlar o modo como você se sente, você sempre estará numa armadilha. Mas quando você é capaz de controlar o modo como se sente, pois você controla os pensamentos que emite, então você realmente está livre. Sara se lembrou de ter escutado algo como aquilo de Salomão antes, mas nada tão grande os estava desafiando. De alguma forma, isso parecia muito grande para perdoar. Sara, nesse grande mundo onde tantas pessoas têm ideias diferentes do que é certo e errado, muitas vezes você será confrontada como testemunha de um comportamento que você pode sentir como inapropriado. Você exigirá que todas estas pessoas mudem seus modos só para lhe agradar? Você gostaria de fazer isso mesmo se pudesse? A ideia de todo mundo se comportando de um modo que lhe agradasse soou como um apelo para Sara, mas ela realmente não queria pensar que aquilo fosse algo provável. Bom, não, acho que não. Então, qual é a alternativa? Você se esconderá, protegendo-se de testemunhar o comportamento diverso deles, se fazendo prisioneira neste lindo mundo? Bem, aquela opção realmente não era do seu agrado, mas Sara reconheceu remanescentes daquele comportamento em seu passado não tão distante quando ela, muitas vezes mentalmente, tinha se retirado dos outros,
rastejando em sua própria mente, mantendo todos fora ou a maioria deles. Aqueles foram tempos infelizes, Sara se lembrou. Sara, você vivenciará o contentamento quando você for capaz de manter sua válvula aberta de qualquer maneira. Quando você for capaz de reconhecer que muitas pessoas estão escolhendo coisas diferentes, acreditando em coisas diferentes, querendo coisas diferentes, agindo diferente, e quando você entender que tudo isso acrescenta a um todo perfeito, no qual nada disso ameaça você, pois a única coisa que afeta você é o que você está fazendo com a sua própria válvula, então você se moverá livremente com alegria. Mas Salomão, Jason e Billy fizeram mais do que lhe ameaçar. Eles atiraram em você. Eles mataram você. Sara, você ainda não superou isso, superou? Você não pode ver que eu não estou morto? Sara, eu estou muito vivo. Você acha que eu iria querer viver naquele corpo de coruja cansado, velho, para sempre? Sara sabia que Salomão estava brincando com ela, pois ele não estava aparentemente cansado ou velho. É com grande alegria que eu liberei aquele corpo físico, sabendo que sempre que eu quiser, eu posso emanar minha energia em outro corpo, mais jovem, mais forte, mais rápido. Você quer dizer, você queria que eles atirassem em você? Isso é cocriação, Sara. É por isso que eu deixei que eles me vissem. Assim, eles podiam cocriar essa mesma experiência importante. Não apenas para mim, mas por você também. Sara estava tão sobrecarregada com tudo o que tinha acontecido desde que tinham atirado em Salomão, que ela não tinha tido tempo para pensar como era para Jason e Billy terem sido capazes de ver Salomão. Sara, o importante a ser entendido em primeiro lugar é: tudo está verdadeiramente bem, não importa como possa parecer a você a partir de sua perspectiva física. E segundo, sempre que sua válvula está aberta, apenas coisas boas podem vir para você. Sara, tente apreciar Jason e Billy assim como eu. Você vai se sentir muito melhor. Quando os porcos voarem, Sara pensou, e então ela riu de sua própria resposta negativa. Vou pensar nisso por você, mas isso é diferente de tudo que eu já tenho pensado antes. Eu sempre fui ensinada que quando alguém faz algo errado, a pessoa deve ser punida. O problema com isso, Sara, é que todos vocês têm um tempo difícil decidindo quem tem que decidir o que é errado. A maioria de vocês acredita que você está certo e que então os outros devem estar errados. Os seres físicos têm matado uns aos outros por anos argumentando sobre qual está certo. E com guerras e matanças que têm acontecido em seu planeta por milhares de anos, vocês ainda não chegaram a nenhum acordo. Vocês todos fariam muito melhor se apenas prestassem atenção às suas próprias válvulas. A vida seria muito melhor exatamente agora. Você acha que as pessoas serão capazes de aprender sobre suas válvulas? Você acha que todo mundo vai aprender isso? Sara se sentia oprimida com a enormidade desse esforço. Isso não importa, Sara, pois a única coisa que importa para você é que você aprenda isso. Bem, isso não parece tão grande. Está bem, Salomão. Eu vou trabalhar nisso um pouco mais. Boa noite, Sara. Eu gostei imensamente de nosso encontro. Eu também, Salomão. Boa noite. Capítulo 26. Jason e Billy passaram correndo por Sara em suas bicicletas, gritando algo desagradável e inaudível. Sara sorriu quando eles passaram por ela, e então se sentiu um pouco surpresa quando percebeu que eles a desapontariam se falhassem em serem tão maus quanto pudessem ser. E nisso, de um modo estranho, eles três não eram co-criadores nesse jogo que sempre jogavam juntos. O jogo era: eu sou seu pequeno irmão podre e este é meu pequeno amigo podre e desagradável. E é nossa tarefa fazer sua vida miserável de todo modo que pudermos, e seu trabalho é nos responder de maneira miserável. Isso é estranho, Sara pensou. Não estou destinada a gostar deles. O que poderia estar acontecendo aqui? Enquanto Sara continuava a caminhar para casa, por força do hábito, ela quase virou na esquina para ir até o bosque de Salomão, esquecendo-se temporariamente que aquele não era mais o lugar onde eles se encontravam. Aquele pensamento lembrou Sara de que haviam atirado em Salomão, e aquele pensamento a lembrou da resposta de Salomão por ter levado um tiro desses dois pequenos garotos podres. E então uma consciência muito forte se apossou de Sara.
Jason e Billy atiraram em Salomão, e Salomão ainda os ama. Salomão é capaz de manter a própria válvula aberta, mesmo sob aquelas condições. Então, talvez eu esteja aprendendo a manter minha válvula aberta também. Talvez minha vida seja finalmente importante o bastante para mim, de maneira que eu não estou mais chateada pelo que os outros fazem ou dizem. Um arrepio passou por todo o corpo de Sarah. Ela se sentia leve e seu corpo formigava inteiro. E ela soube que tinha entendido algo que era muito significativo. Isso é bom, Sarah. Eu concordo com você plenamente. Sarah ouviu a voz de Salomão. Oi, Salomão. Onde você está? Sarah perguntou, ainda com o anseio de um Salomão visual para contemplar enquanto falava. Estou aqui, Sarah. Salomão respondeu, mudando de assunto rapidamente e entrando num assunto mais importante. Sarah, você acabou de declarar o segredo mais importante da vida. Você está começando a entender o que realmente é o amor incondicional. Amor incondicional? Sim, Sarah. Você está começando a entender que você é uma amante. Você é uma extensão física de pura energia não física positiva, ou amor. E quando você é capaz de permitir que esta pura energia de amor aconteça, não importa no que, a despeito das condições que lhe cercam, então você alcançou o amor incondicional. Você é verdadeiramente então, e só então, a extensão de quem você realmente é e de quem você veio aqui para ser. Você está verdadeiramente então, e somente então, cumprindo o seu propósito de ser. Sarah, isso é muito bom. Sarah se sentiu lisonjeada. Ela não tinha entendido completamente a magnitude do que Salomão estava dizendo, mas ela podia dizer, pelo entusiasmo com que ele estava dizendo aquilo, que aquilo devia ser realmente importante, e ela estava certa de que Salomão estava muito satisfeito com ela. Bem, Sarah, eu sei que isso soa um pouco estranho para você no início. É uma orientação inteiramente nova para a maioria das pessoas. Mas até que você entenda isso, você nunca será verdadeiramente feliz. Não por muito tempo, de qualquer maneira. Sente-se aqui e escute um pouco, e eu lhe explicarei como tudo isso funciona. Sarah encontrou um local seco onde batia sol e se estatelou para escutar Salomão. Ela amava escutar o som da voz dele. Há um fluxo de pura energia positiva que flui para você o tempo todo. Alguns podem chamá-lo de força de vida. Ele é chamado de muitas coisas diferentes, mas para começar, ele é o fluxo de energia que criou seu planeta, e é o fluxo de energia que continua a suster seu lindo planeta. Esse fluxo de energia mantém seu planeta girando em sua órbita em perfeita proximidade com os outros planetas. Esse fluxo mantém o perfeito equilíbrio de sua microbiologia. Esse fluxo mantém o perfeito equilíbrio da água em seu planeta. Esse é o fluxo que mantém seu coração batendo, mesmo quando você está dormindo. Esse é um fluxo maravilhoso, poderoso de bem-estar, Sarah. E esse fluxo flui para cada um de vocês a cada minuto de seu dia e noite. Uau! Sarah suspirou enquanto tentava entender esse maravilhoso, poderoso fluxo. Como uma pessoa vivendo em seu planeta, a qualquer momento você pode permitir ou resistir a esse maravilhoso fluxo. Você pode deixá-lo fluir para você e através de você, ou você pode não permitir o fluxo. Por que ninguém quer esse fluxo? Oh, todo mundo o quer, Sarah, se eles o entendessem. E ninguém resiste a ele de propósito. As pessoas simplesmente têm hábito que aprendemos uns dos outros, que fazem com que resistam a esse fluxo de bem-estar. Como o que, Salomão? Bem, Sarah, o principal que faz com que as pessoas sejam resistentes ao fluxo do bem-estar é elas buscarem a evidência do que foi criado pelas outras que têm sido resistentes ao fluxo do bem-estar. Sarah parecia confusa. Ela não estava realmente entendendo isso ainda. Você vê, Sarah, sempre que você dá sua atenção a algo, apenas pela observação daquilo, você começa a vibrar como aquilo é, enquanto você está observando. Então, se você está olhando para a doença, por exemplo, no momento em que você está olhando ou falando a respeito, ou pensando a respeito da doença, você não está permitindo o fluxo do bem-estar. Você tem que olhar para o bem-estar para permitir o bem-estar. Sarah começou a ter mais clareza. Ah, isso é como a coisa dos pássaros de mesma plumagem que nós falamos antes, não é? Certo, Sarah.
Isso é sobre a lei da atração. Se você quer atrair o bem-estar, você tem que vibrar com o bem-estar. Mas se você dá sua atenção à doença de alguém, você não pode permitir o bem-estar ao mesmo tempo. Sara começou a enrugar a testa enquanto pensava sobre o que Salomão estava dizendo. Mas, Salomão, eu pensei que eu devia ajudar as pessoas que estão doentes. E como eu posso ajudá-las se eu não olhar para elas? Você pode olhar para elas, Sara, mas não vê-las como doentes. Veja-as ficando melhores. Melhor ainda, veja-as como boas, ou lembre-se delas como quando elas estavam bem. Desse modo, você não as usa como sua razão para parar o fluxo de tempo de fluir para você. Não é fácil para as pessoas escutar isso, Sara, pois elas são muito condicionadas a observar tudo ao próprio redor. Se elas apenas soubessem que quando estão olhando para as coisas que as fazem sentir emoção negativa, que aquele sentimento que sentem é o sinal de que elas acabam de desabilitar o fluxo do bem-estar, eu acho que muitas delas não estariam tão dispostas a olhar para muitas coisas que as fazem se sentir mal. Sara, só por um momento aqui, não tente entender o que a maioria está fazendo. Apenas escute isso. Há um fluxo de bem-estar constante, estável, e ele está fluindo para você todo o tempo. Quando você se sente bem, você está permitindo o fluxo, e quando você se sente mal, você não está permitindo o fluxo. Agora, quando você entende isso, o que é que você mais quer fazer? Bem, eu quero me sentir bem tanto quanto eu puder. Bom, agora digamos que você está assistindo a televisão e você vê algo que faz você se sentir mal. Sim, como quando alguém atira ou mata ou fere no acidente? Sim, como isso. Quando você vê isso, Sara, e você se sente mal, você entende o que está acontecendo? Sara sorriu brilhantemente. Sim, Salomão, eu estou resistindo ao fluxo. Você entendeu, Sara. Sempre que você está se sentindo mal, você está resistindo ao fluxo. Sempre que você está dizendo não, você está se debatendo contra aquilo e, consequentemente, resistindo ao fluxo. Sara, quando alguém diz não ao câncer, a pessoa na verdade não está permitindo o fluxo de bem-estar. Quando alguém diz não aos assassinos, a pessoa na verdade está desabilitando o fluxo do bem-estar. Quando alguém diz não à pobreza, ele está na verdade resistindo ao fluxo de bem-estar. Pois quando você está dando sua atenção ao que você não quer, você está vibrando com aquilo, o que significa que você está resistindo ao que você quer. Então, a chave é identificar o que você não quer, brevemente, mas então se virar para o que você quer e dizer sim. É isso? É só isso que temos que fazer? Só dizer sim ao invés de não? Sara não conseguia acreditar quão simples soava tudo isso. Ela se sentia encantada. Salomão, isso é tão fácil. Eu posso fazer isso. Eu acho que todo mundo poderia fazer isso. Salomão desfrutava do entusiasmo de Sara sobre esse novo conhecimento. Sim, Sara, você pode fazer isso. E é isso para o qual você veio a fim de ensinar aos outros. Pratique isso por alguns dias. Preste atenção a si mesma e aos outros ao seu redor. E perceba quão habituados vocês estão em dizer não às coisas muito mais frequentemente do que sim. Conforme você observar, por um pouco de tempo, você começará a entender os tipos de coisas que as pessoas fazem para resistir ao bem-estar que é natural. Divirta-se com isso, Sara. Capítulo 27. Durante todo o dia seguinte, os pensamentos de Sara se voltaram para o que ela e Salomão tinham conversado. Sara estava realmente animada para começar a entender algo que Salomão parecia pensar ser muito importante. Mas quanto mais o tempo passava desde a conversa com Salomão, mais ela ficava incerta sobre tudo o que tinha entendido do que Salomão estava tentando ensiná-la. Sara se lembrava, no entanto, que Salomão tinha a encorajado a observar os outros para ver a constância com a qual eles diziam não ao invés de sim. Então Sara decidiu prestar mais atenção a isso. Sara, eu não quero que você se atrase essa noite, sua mãe avisou. Vamos ter visita para o jantar e vou precisar de você. Não queremos receber nossas visitas numa casa bagunçada agora, queremos? Está bem, Sara suspirou relutantemente. A visita não era a coisa favorita de Sara, nem de perto. Agora, Sara, eu estou falando sério. Não se atrase. Sara parou na porta, em feliz surpresa por ter encontrado alguma evidência. E logo de manhã,
que reafirmava o que Salomão tinha dito. Ela se moveu lentamente, meio que olhando para longe, como se estivesse revisando o que podia se lembrar das palavras de Salomão, inadvertidamente deixando o ar frio entrar na sala enquanto ficava parada na porta de entrada. Sara, não fique aí deixando o frio entrar. Por favor, Sara, entre. Você vai se atrasar para a escola. Uau, Sara observou. Era incrível. Sua mãe tinha acabado, nos 2 últimos minutos, de emitir 5 declarações claras do que ela não queria. E Sara não conseguia se lembrar nem mesmo de uma única declaração sobre o que sua mãe queria. E o interessante era que sua mãe nem ao menos havia percebido o que estava fazendo. O pai de Sara tinha acabado de empurrar a neve da calçada da frente quando Sara saltou os degraus da escada. Cuidado, Sara. A calçada está escorregadia. Você não quer cair. Sara riu de orelha a orelha. Isso é incrível. Sara, você me escutou? Eu disse para prestar atenção ou você vai cair. Sara, na verdade, havia escutado seu pai dizer não a nada, mas suas palavras certamente apontavam para algo que ele não queria. A mente de Sara estava girando. Ela queria falar sobre o que ela queria. Está bem, papai, ela disse. Eu não vou cair. Ops, Sara pensou. Isso não era dizer exatamente sim. Querendo ser o melhor exemplo que poderia ser para seu pai, Sara parou e se virou diretamente para o pai e disse: Obrigada, papai, por manter a calçada limpa para nós. Isso faz com que fique fácil eu não cair. Sara riu tão alto quando se escutou. Mesmo quando estava deliberadamente tentando dizer sim, ainda falou sobre não cair. Rapaz, Sara pensou, isso não vai ser fácil. E então, novamente ela riu e disse alto, surpresa consigo mesma. Não vai ser fácil? Que lástima, Salomão. Eu percebo o que você quis dizer. Sara estava apenas a cerca de 200 metros da garagem quando ouviu a porta da frente de sua casa bater e se fechar. E ela se virou para ver Jason correndo em alta velocidade, segurando sua bolsa de livros numa mão e seu chapéu com a outra, aproximando-se rapidamente dela. Sara conseguiu ver, pelo movimento rápido e pelo brilho nos olhos de Jason, que ele estava prestes a socar-se com ela, a partir de trás como havia visto dezenas de vezes antes, só o suficiente para fazê-la perder o equilíbrio e deixá-la com raiva. E antecipadamente Sara gritou, Jason, não ouse... Jason, não, seu danado. Jason, não faça isso. Sara gritou com toda a sua força. Que lástima, Sara pensou. Estou fazendo isso novamente. O não continua vindo de mim, mesmo quando não quero. Não queria. Cá estou novamente. Sara se sentia quase frenética. Ela não conseguia controlar suas próprias palavras. Jason esbarrou em Sara e continuou correndo. E como ele agora estava a um bloco na frente dela, ela começou a relaxar em sua própria caminhada tranquila para a escola e a refletir sobre os surpreendentes acontecimentos que haviam observado nos últimos 10 minutos. Sara tinha decidido fazer uma lista de nãos que tinha escutado de maneira a falar sobre isso com Salomão mais tarde. Tirando seu pequeno caderno de notas da bolsa de livros, Sara escreveu: Não se atrase, não quero uma casa bagunçada, não deixe o frio entrar, não se atrase para a escola, não vá cair, não vá tão devagar, Jason, não ouse. Sara ouvia o Sr. Jorgensen gritando com 2 garotos na sala de aula. Não corra no corredor. Sara escreveu em seu caderno. Ela estava encostada em seu armário quando outro professor de outra classe passou por ela e disse: Ande logo, você vai se atrasar. Sara escreveu isso também. Sara sentou-se em sua cadeira, tentando se adequar em outro longo dia escolar, quando viu o sinal mais surpreendente postado na frente da sala de aula. O sinal havia estado ali por todo esse ano escolar, mas Sara não o havia percebido antes, não como estava percebendo agora. Ela mal podia acreditar em seus olhos. Ela tirou seu caderninho da bolsa e começou a escrever o que estava lendo. Não fale na sala de aula. Não masque chiclete. Não coma ou beba na sala de aula. Não é permitido brinquedos. Não use botas de neve na sala de aula. Não fique na janela. Não é permitido entregar trabalhos atrasados. Não é permitido animais de estimação na sala de aula. Não é permitido atrasos. Sara estava atordoada. Salomão estava certo. A maioria de nós resiste ao nosso bem-estar.
Sara estava ávida para escutar e observar tanto quanto podia naquele dia. Durante o horário do lanche, ela se sentou distante das outras crianças, escutando as conversas que dois professores estavam tendo na mesa ao lado dela. Ela não os podia ver, mas podia escutá-los claramente. Oh, não sei, um professor disse. O que você acha? Bem, eu não faria isso se fosse você. O outro professor respondeu. Você nunca sabe. Você poderia terminar pior do que está agora. Uau, Sara pensou. Ela não fazia ideia do que eles estavam conversando, mas uma coisa estava absolutamente clara. O aviso era não para o que quer que fosse. Sara acrescentou à sua lista. Eu não sei. Eu não faria isso se fosse você. Sara não estava nem no meio de seu dia na escola e já tinha 2 páginas de nãos para discutir com Salomão. A tarde de Sara se provou tão frutífera quanto sua manhã, enquanto ela somava a sua lista. Não jogue isso, pare com isso, eu disse não, você não me escutou, não estou sendo claro, não pressione, não vou falar de novo. Pelo fim do dia, Sara estava absolutamente exausta. Parecia para Sara que o mundo todo estava resistindo ao próprio bem-estar. Rapaz, Salomão, você está sempre certo. A maioria das pessoas diz não ao invés de sim. Até eu, Salomão. Eu sei o que eu devia fazer, mas até eu faço isso. Eu não posso fazer isso, Sara escreveu em sua lista. Que dia tinha sido esse? Olha que boa lista você tem aí, Sara. Você deve ter tido um dia ocupado. Oh, Salomão, você não sabe nem a metade dela. Isso é apenas o que eu ouvi hoje. A maioria das pessoas diz não, Salomão, e elas nem percebem isso. E eu também não percebia. Isso é difícil. Bem, Sara, na verdade, não é tão difícil uma vez que você saiba pelo que buscar e uma vez que você perceba qual é a sua meta. Leia algo de sua lista para mim e eu lhe mostrarei o que quero dizer. Não se atrase. Esteja no horário. Não quero uma casa bagunçada. Queremos uma casa confortável para nossas visitas. Não deixe o frio entrar. Mantenhamos nossa casa agradável e quentinha. Não se atrase para a escola. Estar no horário é realmente melhor. Não vá cair. Permaneça focada e coordenada. Não vai ser fácil. Vou conseguir isso. Não corra no corredor. Seja atenciosa com os outros. Não fale na sala de aula. Vamos estudar e aprender juntos. Não fique na janela. Sua completa atenção com certeza será de grande benefício para você. Não é permitido entregar trabalhos atrasados. Vamos nos manter em dia e trabalhar juntos. Não é permitido animais de estimação na sala de aula. Seus bichinhos são muito mais felizes em casa. Caramba, Salomão, você é realmente bom nisso. Sara, você ficará boa nisso também. Tem apenas que praticar. E as palavras que você usa não são tão importantes. É o sentimento de se empurrar contra que é prejudicial. Quando sua mãe disse não deixe a porta aberta, ela estava certamente se empurrando contra o que ela não queria. Mas mesmo que ela dissesse feche a porta, ela ainda estaria mais ciente do que ela não queria. E, consequentemente, ainda a vibração dela teria sido uma de se debater contra as outras. Eu gostaria de chegar à ideia do relaxamento em direção do que você quer, ao invés de se debater contra o que você não quer. Certamente, suas palavras são um indicador de sua direção, mas o modo como você se sente é ainda uma indicação mais clara de sua permissão ou resistência. Apenas divirta-se com isso, Sara. Quando você se debate contra dizendo não, você ainda está se empurrando contra. A ideia é apenas falar mais e mais sobre o que você quer. E quando você faz isso, as coisas simplesmente ficam melhores e melhores. Você vai ver. Capítulo 28. Sara voltou para casa neste último dia de escola desse ano com uma estranha combinação de sentimentos. Normalmente, essa era a época mais feliz de seu ano, tendo o verão completo de solidão à sua frente, não sendo obrigada a ter que se misturar numa sala cheia de alunos diferentes e muitas vezes não agradáveis. Mas esse ano, o último dia parecia muito diferente para Sara. Ela tinha mudado tanto nesse curto ano. Sara caminhava a passos largos, respirando o maravilhoso ar da primavera, olhando para frente e então dando alguns passinhos para trás.
Ela estava ávida para ver tudo e todo mundo. O céu estava mais bonito do que ela se lembrava ter visto antes. Mais azul, mais profundo em termos de cor. E as brancas nuvens fofas como um contraste absolutamente deslumbrante. Sara podia ouvir as doces e claras canções dos pássaros que estavam tão distantes que ela não os podia ver, mas suas canções perfeitas alcançavam os ouvidos de Sara de qualquer forma. A sensação do ar maravilhoso sobre sua pele era realmente deliciosa. Sara estava andando em estado de puro êxtase. Você vê, Sara, o bem-estar realmente abunda. Salomão é você. Está em todo lugar. As claras palavras de Salomão continuavam na cabeça de Sara. Está em todo lugar, Salomão. Eu posso ver e sentir. De fato, está em todo lugar que é permitido. Um constante fluxo de bem-estar estável flui para você a todo momento, e a qualquer momento você está permitindo ou resistindo a ele. E você é a única pessoa que pode permitir ou resistir a esse constante, estável fluxo de bem-estar. Em todo o tempo que estivermos juntos, a coisa mais importante que eu queria que você aprendesse é o processo de reduzir ou eliminar os padrões de resistência que você aprendeu de outras pessoas físicas. Pois, se não fosse pela resistência que você assimilou ao longo dessa jornada física, o bem-estar que é natural a você, certamente o bem-estar que você merece, fluiria naturalmente para você, para todos vocês. Sara pensou em todas aquelas maravilhosas conversas que havia tido com Salomão. Que interações maravilhosas haviam sido. E Sara percebeu que em cada caso, em cada conversa singular que eles tinham vivenciado juntos, Salomão havia estado ajudando Sara a diminuir a resistência. Ela pensou nas técnicas ou jogos que Salomão tinha lhe passado dia após dia, e agora, a partir de sua perspectiva mais clara, ela percebia que durante todo o tempo Salomão havia ensinado a ela processos para diminuir a resistência. Pouco a pouco, Sara havia aprendido a deixar a resistência para trás. Você também é uma professora, Sara. Os olhos de Sara se arregalaram e ela se sentiu quase sem ar quando seu professor favorito de todos os tempos lhe disse que ela, assim como ele, era uma professora. Sara sentiu aquele sentimento agradável de apreciação varrer-se por ela e ao redor dela. E o que você ensina, Sara, é que tudo realmente está bem. Através da clareza de seu exemplo, muitos outros começarão a entender que realmente não há nada contra o qual se empurrar. E isso, na verdade, o empurrar-se contra algo, é a razão para a não permissão do bem-estar. Sara podia sentir uma intensidade especial nas palavras de Salomão. As palavras dele emocionaram Sara. Ela não sabia o que dizer. Ela caminhou até a garagem de cascalhos e para a frente do jardim, se sentindo tão maravilhosa que tinha vontade de saltar no ar. Então, ela subiu a escada da frente e entrou em casa. Olá, estou em casa. Sara gritou para qualquer um que pudesse estar dentro de casa. Capítulo 29. Sara foi cedo para a cama, ansiosa para voltar à sua conversa com Salomão. Ela fechou seus olhos e respirou profundamente enquanto tentava encontrar aquele estado maravilhoso onde ela e Salomão tinham parado. Tudo realmente está bem, Sara disse alto, com uma voz clara, calma e de absoluta compreensão. E então ela abriu seus olhos com surpresa. Salomão, a quem Sara não havia visto por semanas, estava agora pairando um pouco acima de sua cama, mas suas asas não estavam se movendo. Era como se ele estivesse suspenso no ar, sem esforço, pendurado logo acima da cabeça de Sara. Salomão, Sara gritou com alegria. Estou tão feliz por ver você. Salomão sorriu e acenou. Salomão, você está tão bonito. As penas de Salomão agora estavam brancas como a neve e brilhavam como se cada uma fosse um pequeno projetor. Ele parecia tão maior e tão mais brilhante, mas era o Salomão de Sara. Ela podia dizer pelo profundo olhar nos olhos dele. Venha voar comigo, Sara. Há tanta coisa que eu quero que você veja. E mesmo antes de Sara poder concordar, ela sentiu aquela alegria incrível que havia sentido antes quando tinha voado com Salomão. E eles voaram. Mas dessa vez eles já estavam no alto, sobre a pequena cidade de Sara. Na verdade, eles estavam tão alto sobre a cidade que ela não reconhecia nada do que via.
Os sentidos de Sara estavam dramaticamente ampliados. Tudo o que ela viu era surpreendentemente bonito. As cores eram mais profundas e mais maravilhosas do que ela tinha visto alguma vez. O cheiro no ar era inebriante. Sara nunca tinha sentido suas fragrâncias maravilhosas. Sara podia ouvir lindos sons de pássaros cantando, e água fluindo, e o vento assoviando. Os sons do vento e as vozes felizes das crianças flutuavam ao redor dela. A sensação do ar em sua pele era suave, reconfortante e estimulante. Tudo parecia, cheirava, soava e tinha a sensação de delícias. Salomão, Sara disse, isso é tudo tão lindo. Sara, quero que você conheça o máximo bem-estar de seu planeta. Sara não podia imaginar o que Salomão tinha reservado para ela, mas ela estava pronta e disposta a ir a qualquer lugar que ele quisesse que ela fosse. Estou pronta, Sara exclamou. E num piscar de olhos, Sara e Salomão voavam para longe do plano terreno. Além, além, além da lua, além dos planetas e até além das estrelas. Num instante, eles tinham viajado que deveria ser anos-luz, para onde Sara podia ver seu lindo planeta girando e brilhando distantemente, movendo-se num tipo de ritmo perfeito, com a lua e os outros planetas e as estrelas e o sol. Quando Sara olhou para o planeta Terra, uma sensação de bem-estar total preencheu seu pequenino corpo. Ela olhava com um sentimento de orgulho pela Terra girar constantemente, e certamente em seu eixo, como se a Terra estivesse dançando com outros parceiros, todos que sabiam exatamente suas partes na dança magnífica. Sara engasgou com espanto. Olhe para isso, Sara, e saiba que tudo está bem. Sara sorriu e sentiu o vento quente da apreciação envolvê-la. Para começar, a mesma energia que criou seu planeta ainda flui para seu planeta para sustentá-lo. Um fluxo interminável de pura energia positiva está fluindo para todos vocês em todos os momentos. Sara olhou para seu planeta com total compreensão de que isso era verdade. Vamos dar uma olhada mais próxima agora, Salomão disse. Agora, Sara não conseguia ver nenhum dos outros planetas, só o planeta Terra brilhando, radiante em seu campo de visão. Ela podia ver claramente a definição dramática entre a terra e o mar. As linhas costeiras pareciam como se tivessem sido enfatizadas com uma caneta marca-texto gigante, e a água reluzia como se não houvessem milhões de luzes sobre ela, iluminando o mar só para que ela visse a partir de sua perspectiva celestial. Você sabe, Sara, que a água que vem alimentando seu planeta há milhões de anos é a mesma água que alimenta o seu planeta hoje? Isso é o bem-estar de imensa proporção. Pense sobre isso. Nada novo está sendo transportado ou indo para seu planeta. Os imensuráveis recursos que existem continuam a ser redescobertos por geração após geração. O potencial para a gloriosa vida permanece constante, e os seres físicos descobrem em vários graus essa perfeição. Vamos dar uma olhada mais de perto. Salomão e Sara desceram sobre o mar. Sara podia sentir o cheiro maravilhoso do ar marítimo e ela sabia que tudo estava bem. Eles subiram mais rápido que o vento sobre o grande Grand Canyon, uma grande abertura muito irregular na crosta da terra. O que é isso? Sara engasgou em espanto. Isso é a evidência da constante habilidade de sua terra em manter seu equilíbrio. Sua terra está buscando equilíbrio continuamente. Isto é a prova disso. Agora, voando na mesma distância da terra que os aviões voavam, Sara desfrutava da incrível paisagem abaixo deles. Tanto verde, tanta beleza, tanto bem-estar. O que é aquilo? Sara questionou, apontando para um pequeno cone protuberante na superfície da terra que soprava grandes nuvens de fumaça cinza e preta. Aquilo é um vulcão, Salomão respondeu. Vamos dar uma olhada mais de perto. E antes que Sara pudesse dizer algo, lá foram eles, mergulhando mais próximos da terra, voando pela fumaça e poeira. Uau! Sara gritou. Ela estava admirada com a sensação de absoluto bem-estar, muito embora a fumaça fosse tão densa que ela não podia ver nada à sua frente. Eles voaram por cima e para fora da fumaça, e Sara olhou para baixo para ver esse surpreendente vulcão cuspindo e vomitando lavas. Esta é mais uma evidência do bem-estar, Sara. Esse é outro sinal de que a sua terra está conseguindo manter o
equilíbrio perfeito. E então eles voaram, alto, alto, alto novamente, e para outra visão surpreendente. Era um incêndio, um grande incêndio. Sara podia ver o que parecia quilômetros de chamas vermelhas e amarelas, às vezes escondidas pelas nuvens de fumaça. O vento soprava forte, e a fumaça às vezes ficava clara, deixando uma visão bastante boa das chamas, e depois tão densas que Sara não conseguia ver as chamas momentaneamente. Aqui e ali, Sara tinha um vislumbre de um animal correndo muito rápido para longe do incêndio, e ela se sentiu triste pelo fogo estar destruindo a linda floresta e as casas de tantos animais. Oh, Salomão, isso é terrível, Sara murmurou, respondendo às condições que estava testemunhando. Isso é apenas mais evidência do bem-estar, Sara. Isso é mais evidência de que sua terra está buscando o equilíbrio. Se pudéssemos ficar aqui por bastante tempo, você veria como o fogo irá acrescentar bastante nutrição necessária ao solo. Você veria novas sementes germinando e prosperando, e com o tempo você veria o valor precioso desse fogo, que é parte do equilíbrio geral de seu planeta. Não fique triste por eles, Sara. Eles são guiados até novas casas. Eles não sentem a falta. Eles são extensões de pura energia positiva. Mas alguns deles vão morrer, Salomão. Sara protestou. Salomão apenas sorriu e em seguida Sara sorriu também. É difícil superar essa coisa da morte, não é? Tudo está muito bem aqui, Sara. Vamos explorar um pouco mais. Sara adorava a sensação de bem-estar que a estava envolvendo. Ela sempre pensou no mar como traiçoeiro, com tubarões e naufrágios. As reportagens da televisão que ela tinha visto sobre vulcões vomitando fogo sempre a assustaram. As notícias eram sempre cheias de incêndios florestais e desastres, e Sara percebia agora que ela havia estado se empurrando contra todas elas. Este novo ponto de vista parecia muito melhor. Estas coisas que Sara sempre assumiu como terríveis, tragédias, agora assumiam um novo significado completamente diferente quando ela via através do fresco olhar que Salomão lhe proporcionava. Sara e Salomão voaram a noite toda, parando para observar o incrível bem-estar do planeta de Sara. Eles viram um bezerrinho bebê nascendo e os bebezinhos das galinhas quicando em seus ovos. E eles viram milhares de pessoas dirigindo seus carros e apenas algumas delas batendo umas nas outras. Eles viram milhares de aves se deslocando para climas mais quentes e alguns animais de fazenda com seus pelos crescendo para o inverno. Eles viram jardins sendo colhidos e outros sendo plantados. Eles viram novos lagos e novos desertos se formando. Eles viram pessoas e animais nascendo, e eles viram pessoas e animais morrendo. E em cada coisa de tudo isso, Sara sabia que tudo estava realmente bem. Salomão, como explicarei isso para alguém? Como eles conseguirão entender tudo isso? Sara, esse não é seu trabalho. É o bastante, querida, que você compreenda. Sara suspirou num grande sinal de alívio, e então ela sentiu sua mãe balançando-a. Sara, levante-se, temos muita coisa a fazer. Sara abriu seus olhos e viu sua mãe curvada sobre ela. E enquanto ela despertava para a vigília, ela puxava as cobertas sobre sua própria cabeça, querendo se esconder desse dia. Tudo realmente está bem, Sara. Sara ouvia as palavras de Salomão. Lembre-se de nossa jornada. Sara puxou as cobertas para baixo de sua cabeça e deu o sorriso mais bonito para sua mãe. Obrigada, mamãe, Sara exclamou. Serei tão rápida quanto o vento. Tudo estará bem, você vai ver. Estarei pronta no piscar de olhos. Sua mãe ficou espantada enquanto observava Sara em sua cama se mover com destreza e clareza, e mais obviamente com alegria. Sara abriu as cortinas, levantou a janela e estendeu os braços com um grande sorriso no rosto. Que dia lindo! Exclamou com tal entusiasmo que sua mãe ficou perplexa, coçando a cabeça. Sara, você está bem, querida? Eu estou perfeita, Sara falou com clareza. Tudo está realmente bem. Bem, se você diz que sim, querida. A mãe de Sara disse timidamente. E eu digo, disse Sara, correndo para o banheiro e sorrindo de orelha a orelha. Eu digo que sim.